Vamos analisar a questão da vida no campo. Vamos responder especificamente as perguntas sobre essa questão da vida no campo e também mostrar a urgência, a grande urgência pela qual o povo de Deus deve deixar as cidades e ir para o campo. Vejo que há muita confusão sobre essa questão da vida no campo. Pessoas fazendo perguntas que, se elas lessem, saberiam responder claramente. Então vamos dar uma olhada nisso. Mas antes de parar e orar, quero compartilhar com vocês duas citações, porque o que aconteceu outro dia revela a velocidade do que a inspiração disse. Vocês sabiam que quando Ellen White se refere à crise que está diante de nós, ela usa duas palavras para descrever a magnitude, ou melhor, o movimento, a grandeza dessa crise que está vindo sobre o povo de Deus. No volume 8, página 28, e no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 142, ela usa duas palavras diferentes, mas no volume 8, página 28, ela diz, nós que conhecemos a verdade. Agora vamos fazer uma pausa aqui. Quando ela diz, nós que conhecemos a verdade, a quem ela está se referindo? Babilônia? Não, aos adventistas do sétimo dia, da verdade presente. Ela diz, nós que conhecemos a verdade, deveríamos estar nos preparando para o que em breve vai acontecer no mundo como uma surpresa esmagadora. Vocês conseguem ver qual palavra ela usa para descrever a crise que se aproxima? E como ela diz que isso está chegando ao mundo como uma surpresa esmagadora. Então, quando algo lhe acontece como uma surpresa esmagadora, você percebe quando vem? Não. Você não vê isso chegando. Então ela diz que nós, que conhecemos a verdade, devemos nos preparar para o que em breve vai acontecer no mundo como uma surpresa esmagadora. Este é o volume 8, página 28, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 12. Ela diz que o trabalho do povo de Deus é se preparar para os eventos do futuro, que em breve virão sobre eles com força ofuscante. Vocês conseguem ver as duas palavras que ela usa aqui? Uma esmagadora surpresa e então, em Mensagens Escolhidas, ela diz força ofuscante. Então, amigos, o que a inspiração está nos dizendo? Que a crise final, quando ela chegar, a maioria do mundo e até mesmo o povo de Deus serão pegos despreparados. E vocês sabem que no volume 9, página 11, apenas mais um prego no lugar certo. Ela diz que os movimentos finais serão rápidos, o que significa que quando os eventos se desenrolarem completamente, ela diz que será uma sucessão rápida, que isso vai acontecer em rápida sucessão. Então, é isso que estou vendo no que aconteceu há alguns dias atrás. Agora eu quero que vejamos. E eu quero que vocês venham comigo para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Pai, por favor, abençoe essas palavras, pois as abrimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 13, versículo 15, e diz, falando sobre a América, ele tinha poder para dar vida à imagem da besta. Agora vamos fazer uma pausa aqui. Então diz que ele tinha poder para dar vida à imagem da besta. Deixem-me perguntar uma coisa. Na América, onde está o poder? Onde está o poder na América hoje? Que o poder está no Estado, fica no Estado. Então diz que ele tinha poder para dar vida à imagem. Então vocês podem ver que o poder será transferido do Estado. Ele será transferido para a imagem. E diz, e ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, que a imagem da besta falará e fará. Agora, é interessante, até mesmo a maneira como a lei dominical vem. Primeiro falar e depois fazer. Vejam, quando você fala com alguém, eles podem dizer sim ou não, mas quando você faz, há uma força nisso. Quando você fala com alguém, ele pode escolher fazer isso ou não, mas quando você os faz fazer isso, eles não têm opção, é forçar.
Então vocês podem ver que a lei dominical ou a imagem, quando será formada, vem em diferentes estágios. Primeiro ele falará para nos persuadir. Se a persuasão não funcionar, então vem a força. E diz, e ele chama isso fazer, e fará com que todos os que não adorarem. Vejam, a adoração. Sim, esse é o cerne da questão. Adorar a imagem da besta deverão ser mortos. Então agora vocês podem ver que a Bíblia ensina que quando o Estado der poder à igreja, a imagem da besta, haverá uma falsa adoração, que será imposta dentro dos Estados Unidos da América, e então se tornará global, porque o versículo 16 diz que ele chama todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para receber uma marca. Então, aqui vocês podem ver uma crise que vai acontecer conosco, que é a imagem da besta, a lei dominical nacional, quando a igreja e o Estado se unirem. Agora pensem nisso. Quando a igreja e o Estado se unirem, como a Bíblia chama isso? Igreja e Estado se unindo? Fornicação. Igreja, mulher, Estado, reis da terra. Apocalipse 18, versículo 3. Diz que quando a igreja e o Estado se unirem, a Bíblia chama isso de fornicação. Agora, numa fornicação, uma mulher pode engravidar? Sim. Vocês sabem como Ellen White chama a união entre igreja e Estado? Ela diz que a igreja dará à luz, a América protestante dará à luz. Ela o chama de o filho do papado. O que é o filho do papado? O domingo. Ela o chama de filho do papado. Então a América protestante dará à luz ao filho do papado, que é a lei dominical nacional, e então se tornará global. Agora, amigos, nós precisamos entender que esta crise encerra nosso tempo de graça. Essa questão aqui, amigos, Trump sendo presidente, o Papa morrendo na hora que ele morreu, e tudo o que vemos com a agitação acontecendo no mundo é uma indicação de que este ano e daqui para frente a profecia só vai aumentar rapidamente, até chegarmos ao ápice, quando encontrarmos aquele teste final que encerra o nosso tempo de graça. Agora, eu quero que vocês vejam algo. Ellen White deixa claro para nós no volume 7, página 976, que esta imagem que acabamos de ler aqui, esta imagem, ela deixa claro, vai determinar nosso destino eterno, o que significa que vai fechar a porta da graça para nós. Agora vejam o que a imagem da besta fará. Escutem o que eu estou dizendo. A imagem fará. Essa crise, quando começar na América, então se tornará global. Ela me consertará em minha experiência. Eu não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Seja qual for a minha experiência, ano após ano, quando a imagem estiver em vigor, a imagem apenas me fixará naquela experiência. Deixem-me ajudar vocês a entender. Se minha experiência não me livrou do pecado, se a minha experiência é que estou de volta e estou com os pés no pecado, simplesmente significa que em meu coração eu ainda amo o pecado. Quando a imagem da besta for imposta e a lei dominical for aprovada, a lei dominical não revelará nada de novo na minha vida. Tudo o que ela vai fazer é me fixar na minha experiência atual. Isso é tudo o que a lei dominical fará. Portanto, aceitarei a forma de religião sem o seu poder. Por quê? Porque tenho vivido uma religião sem poder. Então, essa será minha experiência consistente. Uma religião sem poder. Então, a imagem, repito, não muda nada. Ela só me fixará na minha condição. E é por isso que o profeta diz que a imagem da besta será o grande teste para o povo de Deus, pelo qual será decidido o nosso destino eterno. Vejam, hoje podemos ir e voltar, mas quando a crise chegar, amigos, estará acabado, estará feito. Na verdade, ela diz no volume 5, página 213, que quando o decreto for promulgado, nossos caráteres permanecerão puros e imaculados por toda a eternidade. Em outras palavras, se seu caráter for puro e imaculado, ela diz, quando o decreto for promulgado na América, seu caráter permanecerá puro e imaculado. Mas se seu caráter for impuro, quando o decreto for promulgado, seu caráter permanecerá nessa condição. A imagem não mudará nada. Tudo o que ela fará é fixar-me na minha condição. É só isso que ela fará. É só isso que ela fará.
Agora, vamos continuar e ver o que o profeta diz. Amigos, por que eu estou falando sobre a imagem antes mesmo de orar? É por causa do que aconteceu há apenas alguns dias atrás. Apenas alguns dias atrás. Vocês sabem, estou lhes dizendo, quando eu vi isso, eu vi o clipe, eu disse, Senhor, está mais perto do que eu pensava. Está mais perto do que eu pensava. Acho que, não sei se era verdade, mas eu os vi tendo um culto na Casa Branca. Sim, sim. Algo com os evangélicos, com os católicos, com os presbiterianos, seja lá como vocês os nomeiem, os protestantes apóstatas estavam lá. Há um que esteve na Casa Branca, Conan, eu acho. Sim, mas você deve entender isso. A maioria das pessoas ao redor de Trump são protestantes apóstatas. A líder do escritório de fé religiosa na Casa Branca, a líder, ela se chama Paula White. Paula White é apóstata. Ela é evangélica, faz parte desse movimento protestante apóstata. Então, Paula White é a líder. Agora eu quero que vocês vejam o que Ellen White diz. Antes de eu ler isto, agora, vocês lembram qual é a imagem da besta? Qual é a imagem da besta? Igreja e Estado. Mas não é apenas a união entre igreja e Estado, isso é parte, é verdade. Igreja e Estado se unindo. Vejam, hoje, enquanto falo, a igreja e o Estado já estão juntos, porque a igreja fica dentro da Casa Branca. Mas não posso dizer que a imagem esteja totalmente formada. Posso dizer que foi parcialmente moldada, mas não totalmente formada. Quando poderei dizer que a imagem está totalmente formada? No livro O Grande Conflito, página 443, Ellen White diz, no livro O Grande Conflito, página 443, ela diz, para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, os poderes religiosos devem controlar o governo civil de tal forma que a autoridade do Estado seja usada pela igreja. Então, qual é a imagem da besta? Não apenas a igreja e o Estado se unindo. Qual é a imagem da besta? Quando a igreja usar o poder do Estado, então ela diz que a imagem é formada na América. Vocês estão entendendo, amigos? Eu vou dar a vocês um segundo testemunho. Esse é o Grande Conflito, página 443. Segundo testemunho, eventos finais 134. Quando o Estado usar seu poder. Quando o Estado usar o seu poder. Apocalipse 13, verso 15. Quando o Estado usar seu poder para fazer cumprir os decretos e sustentar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado. Então, quando a América formará uma imagem do papado, é quando a Igreja controlar o poder do Estado. Estão me entendendo, amigos? Quando a separação entre Igreja e Estado for removida e a Igreja controlar o Estado. Agora lembrem-se, amados, que nosso tempo de graça, nosso destino é determinado quando a Igreja controlar o Estado, quando a Igreja influenciar o Estado. Maravilhem-se comigo. Olhem para a data. Aí está. Onde está a data? Vocês conseguem ver a data? 1º de maio. Quando foi isso? 2025. Vejam isso. Trump ignora a separação entre igreja e Estado e cria comissão de liberdade religiosa. Agora vocês não entendem. Houve um dia nacional de oração na Casa Branca, no 1º dia de maio, Dia Nacional de Oração na Casa Branca, onde esses líderes religiosos se uniram. Eles estavam todos reunidos na Casa Branca e o que Trump fez foi assinar uma ordem executiva que está quase a um passo mais perto de dar mais poder à igreja. Mas não termina aí, amigos. Diz que Trump disse, se vocês conseguem ler abaixo deste título, diz que Trump disse que estamos trazendo a religião de volta ao nosso país e que isso é um grande negócio, o presidente disse. Novamente, e diz, o presidente Donald Trump assinou na quinta-feira um decreto estabelecendo uma comissão presidencial sobre liberdade religiosa,
questionando abertamente, vejam só o que Trump fez, questionando abertamente a separação entre igreja e Estado em uma escalada do crescente fervor da Casa Branca pelo cristianismo. A Casa Branca tem um fervor crescente pelo cristianismo. Oh, amigos, vejam só, isso diz tudo. 1º de maio de 2025, vejam. Estamos trazendo a religião de volta ao nosso país e estamos trazendo de volta rápida e fortemente. Vocês ouviram o que ele disse? Estamos trazendo mais forte, estamos trazendo, amigos, Apocalipse capítulo 13, estamos trazendo a religião de volta ao nosso país mais rápido e mais forte do que nunca. O que mais queremos ver? A imagem foi formada diante de nossos olhos, amigos. Diante de nossos olhos a imagem foi formada. Como amigos, eu não sei. Quando olho para isso, eu digo, Senhor, por favor, ajude-nos. Ajude-nos a nos prepararmos. Porque para a América ser uma grande nação, devemos ser sempre uma nação sob Deus. Uma frase da qual eles gostariam de se livrar, a esquerda radical. Mas bem, não acho que vamos deixar que eles se livrem disso, certo? Novamente, Trump diz, quando foi isso? 1º de maio de 2025, a data está aí, e diz que Trump brinca com seu governo e que ele vai esquecer a separação entre igreja e Estado. Estamos trazendo a religião de volta. Amigos, vocês sabem o que significa isso para nós? Isso significa que nosso período de tempo de graça está chegando ao fim. Onde já vimos algo assim? Isso não é normal. 2025 é um ano altamente profético, amigos. E é por isso que digo que se conseguirmos passar este ano sem a crise, será a misericórdia de Deus, misericórdia divina. Escutem. Obrigado também à consultora sênior, a pastora Paula White, que tem sido tão incrível. Ela estava certa desde o começo, Paula, certo? E tivemos um número de pesquisas de 94% e acho que a Paula entendeu mais do que eu. Ela está dizendo não, estou lhe dizendo, ele é uma boa pessoa. Bom, nós não gostamos dele. Não gostamos que eu diga que ele fez mais por nós do que qualquer outra pessoa. Oh, tudo bem, ela nos levou até cerca de 94%, e meus velhos amigos não conseguiam acreditar que eu consegui esse número com você, entende? Mas você fez um ótimo trabalho. E Jenny fez um trabalho inacreditável, Jenny. E você sabe que eles trabalham diretamente da Casa Branca. Eles nunca fizeram isso. Isso nunca foi feito antes. Nenhum outro presidente permitiu isso. Acho que vocês sabem que eles dizem separação. Eles dizem separação entre igreja e Estado. Eles me disseram, e eu disse, tudo bem, vamos esquecer isso por uma vez. Church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. Vocês ouviram o que ele disse sobre a separação entre igreja e Estado? Eu digo, vamos esquecer isso por uma vez. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos se unirem em pontos de doutrina que elas têm em comum, influenciarão o Estado a impor seus decretos e sustentar as instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana. Vocês conseguem ver quem estava atrás dele? Líderes religiosos. Quando ele disse separação entre igreja e Estado, ele disse, vamos esquecer isso. Amigos, o que o Adventismo do sétimo dia vem pregando há anos está prestes a se cumprir diante de nossos olhos. Nos próximos anos ou meses, eu não sei, mas é iminente. É iminente. Obrigado a todos por estarem aqui. Estamos trazendo a religião de volta ao nosso país. E como eu disse, maior, melhor e mais forte do que nunca. Muito obrigado a todos. Thank you all very much. Musicians, please. Thank you. Great are you, Lord, but now I'm found.
Todos os líderes da igreja atrás dele assinaram uma ordem executiva para proteger essa religião apóstata. Assinou uma ordem executiva. Amigos, o que está acontecendo? A imagem foi formada. O tempo está quase acabando. Sabe, estamos estudando na Alemanha. Entramos em uma série de estudos sobre grandes obras em pouco tempo. E vimos que as palavras do anjo. O anjo disse que o tempo está quase acabando. O tempo está quase acabando. Vemos que o tempo está quase acabando? É evidente. E vocês sabem o que acontece quando o tempo está quase acabando? Uma pergunta. Você reflete a linda imagem de Jesus? Já que estamos vendo a escassez de tempo, o que deve ser prioridade em nossas mentes? Estamos refletindo a imagem de Jesus? Estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus? O que vimos agora com Donald Trump e a igreja, este é mais um passo em direção à imagem de receber plena autoridade ou pleno poder do Estado da igreja. Quero que entendamos, amigos, que quando esta crise estourar na América, quando o Estado aplicar a lei dominical, quando a igreja tiver mais poder para controlar o poder do Estado, vocês devem entender isso. Mesmo que a África do Sul não aplique a lei dominical ao mesmo tempo que os Estados Unidos, a Europa ou qualquer que seja o caso, vocês devem entender que, quando os Estados Unidos aplicarem a lei dominical, Deus não vai acenar uma varinha mágica sobre nós e de repente nos tornaremos perfeitos. Isso não funcionará. O caráter que temos será o caráter que continuaremos tendo. Não haverá mudança quando os Estados Unidos aplicarem a lei dominical. Temos até a lei dominical para alcançar a vitória. E o que estou vendo é que nosso tempo está se esgotando para obter vitória sobre o pecado. Está acabando. Está acabando. Vou ter que ir direto ao YouTube e reproduzir o clipe. Médicos falando sobre a próxima pandemia. Não que já não esteja aqui. Eles estão dizendo que essa doença atual, eles estão chamando-a de... Como eles estão chamando? Esqueci o nome que eles estão dando a isso. Mas agora está afetando humanos, está afetando animais, mas também está afetando humanos. Mas eles estão dizendo que se sofrer mutação, pode se espalhar de humano para humano. Agora, a doença só está se espalhando de animais para humanos e não de humanos para humanos. E o que essa médica estava dizendo na entrevista? Ela diz que temo que, se isso for transmitido de humano para humano, ela diz que fará com que a pestilência 19 seja uma brincadeira de criança. Agora, quando eu vi isso, eu disse, Senhor, esses médicos estão falando a verdade? No livro O Grande Conflito, Deus diz, sim, eles estão falando a verdade, porque Ellen White diz que Satanás transmite ao ar uma contaminação mortal e milhares perecerão pela pestilência. Então ela diz que essas visitações e pestilências se tornarão cada vez mais frequentes e desastrosas. Então, o que isso significa? Se é cada vez mais frequentes e cada vez mais desastrosas, tem menos impacto na raça humana ou mais impacto? Mais. Com o passar do tempo, veremos cada vez mais doenças surgindo. Mas eu quero que vocês vejam outro motivo para irmos para o campo. Escutem. Ministério de Cura 365. O ambiente físico nas cidades muitas vezes é um perigo para a saúde. A constante responsabilidade de entrar em contato com a constante responsabilidade de entrar em contato com qualquer doença. Pensem nisso, amigos, nas cidades. Vocês veem que coloquei essa foto intencionalmente? Nas cidades, quando você está indo de um lugar para outro, você não está em contato com milhares de centenas de pessoas? Sim, lugares lotados, você tem que ir, mas no campo, essa não é a situação. Vocês sabiam que perguntamos ao Luke como foi a pandemia? Ele disse que algumas pessoas nem sabiam que havia uma pandemia. Ele disse que eles estavam vivendo na fazenda, morando aqui na fazenda. Ele disse que as pessoas nem sabiam que havia uma pandemia. Alguns deles nem sequer têm TV, então não poderia fazer uma lavagem cerebral neles, e ninguém morreu lá por causa da pandemia. Por quê? Eles não tinham TV para sofrer lavagem cerebral, e também não houve. A doença teve menos impacto neste lado do país, porque a maior parte é terra rural. Had less impact on this side of the country because this is mostly country land.
E diz que o ambiente físico nas cidades muitas vezes representa um risco à saúde e constante propensão ao contato com doenças, a prevalência de ar poluído, água impura, interessante, alimentos impuros, moradias lotadas, escuras e insalubres, são alguns dos males a serem enfrentados. Agora, amigos, quero que vocês entendam uma coisa. Outra razão para viver no campo é para nos beneficiarmos fisicamente e nos proteger de doenças. Agora pensem nisso. Se você estiver no campo, pensem nisso. Estou apenas dizendo na ordem natural das coisas. Pensem nisso. Estou apenas dizendo que na ordem natural das coisas, se uma pessoa estivesse totalmente no campo e longe de qualquer supermercado, qual seria a sua única comida? Alimentos à base de plantas. Vocês estão entendendo? Então vocês conseguem ver que a vida no campo também nos ajuda a nos tornarmos vegetarianos? Esse é um propósito da vida no campo. E também nos leva de volta à dieta original de Deus antes do dilúvio. E amigos, temos que abrir mão de todos os alimentos não saudáveis. Temos que desistir. Pensem nisso. Se não conseguimos abrir mão desses alimentos, como vamos abrir mão da nossa vida? Pensem nisso, amigos. Agora, voltando. Alguém sabe quem foi o CEO do Fórum Econômico Mundial? O Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Ele acabou de fazer o quê? Ele renunciou. Agora vocês sabem disso, certo? Vocês sabem quem o substituiu? Agora, primeiro, deixe-me mostrar a vocês. Klaus Schwab renunciou, amigos. Chegou a hora certa, o tempo provará. O Fórum Econômico Mundial confirmou que está investigando o ex-presidente Klaus Schwab após sua renúncia aparentemente abrupta na segunda-feira. Um denunciante anônimo enviou uma carta à organização. Então vamos parar por aqui. O que Klaus Schwab fez? Ele renunciou. Agora eles o investigam por causa do dinheiro que desapareceu no Fórum Econômico Mundial e que foi mal utilizado. Então ele renunciou e outra pessoa o substituiu. Não estou muito preocupado com Klaus Schwab. Eu quero que saibamos quem o substituiu no Fórum Econômico Mundial. Agora, obviamente, é para controlar e migrar para um sistema digital blockchain, onde eles podem controlar suas compras e vendas. É para lá que eles querem ir. Mas há algo mais com esse novo líder que o substituiu. Ela mostra a direção que o Fórum Econômico Mundial está tomando. Vamos ver quem o substituiu. Bom, isso você não pode inventar. Klaus Schwab não está no Fórum Econômico Mundial e quem eles simplesmente colocaram como presidente interino, o novo chefe do Fórum Econômico Mundial é um ex-CEO da Nestlé. O nome dele é Peter Brabeck. E nem digo o nome dele. Qual é o nome dele? Peter. Vamos ficar com Peter. Agora tem outros nomes lá. Peter. Qual é a agenda de Peter e quem é esse Peter? Ali está o Peter. Agora escutem o que Peter diz sobre como ele vê a água. Este é um discurso que Peter fez. Olá, sou Peter, presidente da Nestlé. Aparentemente há alguns equívocos sobre minhas ideias sobre a água. Deixe-me esclarecer. Desde o começo, sempre apoiei o direito humano à água. Todos. Ele diz que apoia os direitos humanos, a água, mas cuidado, não deixem que isso lhes engane, assistam. Devem ter água limpa e seguras o suficiente para atender às suas necessidades diárias fundamentais, cerca de 50 a 100 litros por dia. 50 a 100 litros por dia vocês deverão ter. Agora, amigos, por favor, escutem. Ele vai dizer-lhes para não lavar o seu carro. Então ele vai lhes dar o que você não pode fazer com aquele pouquinho de água que ele lhes dará durante o dia. Para encher uma piscina ou lavar um carro há uma diferença. Precisamos transformar a maneira como pensamos. Vocês não poderão usar água para encher suas piscinas, lavar seus carros e coisas assim. Em outras palavras, controlar a água. E a água é uma fonte de vida, é uma necessidade para a vida.
Até 2025, 1,8 bilhões de pessoas viverão em regiões sem água suficiente. A escassez de água é o maior desafio que enfrentamos hoje. Então ele diz que a escassez de água é um grande desafio. Portanto, aqueles que têm água precisam controlar a quantidade de água que usarão. Agora escutem. Vocês sabem quem é essa mulher com a máscara? Kamala Harris. Escutem o que ela disse pouco antes da eleição presidencial. Escutem o que ela disse. E aqui está outra coisa, porque eu também, vocês sabem, participo de muitas reuniões sobre política externa. Vocês sabem, durante anos e gerações, guerras foram travadas por causa do petróleo, mas em pouco tempo eles serão disputados por água. Vocês ouviram isso? Qual é o próximo problema? Água. Água. Saiam das cidades. Quando cortarem a água nas cidades, vocês ficarão sem água. When they switch off the water in the cities, you got no water. Porque a mensagem é saiam da Babilônia. Então, se me derem uma mensagem para sair da Babilônia, eu devo sair. Você não pode dizer saia. E a Bíblia diz Babilônia, aquela grande cidade. Então, quando chamo as pessoas para fora daquela grande cidade, não posso estar na cidade. Devo estar fora da cidade. Então, podemos ver que a água será um grande problema. A última razão para ir para o campo, ela diz, o mundo protestante criou um sábado idólatra no lugar do sábado de Deus. E por esta razão, vejo a necessidade do povo de Deus sair das cidades para lugares isolados no campo, onde possam cultivar a terra e criar suas próprias provisões. Vejo a necessidade de nos apressarmos para deixar tudo pronto. Então, qual é a última razão que ela dá? Ela diz que é por causa do sábado idólatra, porque o sábado idólatra foi estabelecido. Nós apenas mostramos que o sábado idólatra foi criado pela união da Igreja do Estado. O sábado idólatra está prestes a ser totalmente estabelecido. Então, outro motivo é a crise. Agora, vocês sabem que perdemos isso na Europa? Você diz, o que você quer dizer com perdemos? Vocês sabiam que os voos foram cancelados? As lojas, pessoas que foram comprar nas lojas, houve uma completa. Deixe-me dizer uma coisa, quando as pessoas estavam fazendo compras nas lojas, quando isso aconteceu, somente pessoas com dinheiro em espécie foram autorizadas a sair das lojas com suas mercadorias. Interessante. Todos os que estavam usando apenas cartões tiveram que permanecer e deixar seus bens para trás. Vocês sabem o que aconteceu na Europa há apenas alguns dias atrás? Deixe-me mostrar a vocês. Imagine isso, elevadores parados, semáforos quebrados e trens interrompidos. Foi isso que Espanha, Portugal e partes da França sofreram ontem. Houve um grande corte de energia que atingiu a infraestrutura crítica e causou caos para milhões de pessoas. Embora a energia elétrica tenha sido em grande parte restaurada hoje, muitas perguntas pairam no ar. Perguntas como, o que aconteceu? O que causou o apagão? E houve crime? Nosso próximo relatório conta. O impacto do apagão foi dramático. O dinheiro substituiu rapidamente os pagamentos com cartões. Os elevadores ficaram parados. As lojas fecharam as portas. Os sistemas de trem falharam. Repetidamente, o trânsito ficou congestionado nas estradas e a polícia usou sinais luminosos para direcionar os veículos quando as luzes se apagaram. O que aconteceu? Sim, um apagão na Europa. Apagão. A energia acabou. Espanha, Portugal e França estão apenas começando a sair de um estado de emergência que mergulhou sua cidade no caos. Eles chamaram isso de estado de emergência. É quando o governo tem autoridade total. Agora, quando uma nação declara estado de emergência, isso significa que o governo tem total autoridade. Espanha, Portugal e França estão apenas começando a emergir do estado de emergência que mergulhou suas cidades no caos hoje, após um apagão generalizado que interrompeu a vida de milhões de pessoas. Os apagões não causaram apenas escuridão, mas também pagamentos, serviços médicos e transporte.
Just stop it right Paremos aqui mesmo. Vocês conseguem ver? Até os pagamentos foram interrompidos. Os pagamentos foram interrompidos. Amigos, vejam o que está por vir. Vejam o que está chegando. Vejam o que está chegando. E diz aqui, quando foi a data? 21 de abril de 2025. O dólar despenca para a mínima em 3 anos. Agora, vocês devem entender que quando o dólar cai, todas as outras moedas são afetadas em todos os outros bancos de moedas. Quem falava? Era o filho de Trump falando. Ele diz que os bancos podem ser extintos nos próximos 10 anos. Por quê? Ele diz que se os bancos não acompanharem o blockchain, esse novo sistema será o blockchain. Agora, o que é o blockchain? Blockchain é quando você rastreia tudo, o que torna o sistema bancário mais fácil, porque basicamente é assim que eu explico o blockchain. É como um sistema digital, no qual tudo, cada movimento financeiro que você faz é rastreado. Isso é blockchain. E ele diz que a existência do banco depende se eles vão aceitar blockchain. Agora, os bancos já aceitaram. A maioria dos bancos já aceitaram. Então, podemos ver o dólar entrando em colapso. Um novo sistema está prestes a ser introduzido. É por isso que Ellen White disse que o problema de comprar e vender será muito sério, muito sério. Novamente, eu concluo, este foi no dia 30 de abril de 2025 e diz que os católicos clamam pela retomada do domingo como dia do Senhor, dizendo que o sábado é para fazer compras e o domingo é para adorar. Interessante, 30 de abril de 2025. Amigos, a tempestade está chegando e como está vindo? Implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? Estamos preparados? Que Deus nos ajude a fazer os preparativos necessários para enfrentar o que está por vir. Amigos, isto não é um jogo. Em pouco tempo perceberemos a magnitude do que estamos estudando. The magnitude of what we've been studying.